Olá, pense nessa cena. São 3 da manhã, rua deserta. Você está no carro e o semáforo está vermelho. Ninguém te vê. A câmera de segurança do posto está desligada. Não tem viatura na esquina, não tem pedestre cruzando, não tem nada. Só você e a luz vermelha piscando no escuro. Você para. A maioria das pessoas para. E quando perguntadas por quê, elas dão respostas que parecem óbvias. Ora, porque é a lei, por segurança, porque é certo. Mas nenhuma dessas respostas explica de verdade. Porque a lei não te obriga quando ninguém olha. A segurança às 3 da manhã numa rua vazia é mínima. E por que isso é certo? Bem, isso já é filosofia e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse momento simples, ou seja, um ser humano sozinho diante de uma norma que ninguém está aplicando, é a pergunta mais fundamental da política. Por que obedecemos às regras que nos governam? Quem decidiu essas regras? Podemos mudá-las? E o que acontece quando deixamos de obedecer? Política, no fundo, é isso. Não é só eleição, escândalo ou partidos, ou de políticos. É o conjunto de acordos, normas e decisões coletivas que organizam toda a nossa vida. Essa é a vida de um conjunto de pessoas que precisam coexistir, mesmo quando discordam, mesmo quando têm interesses opostos, mesmo quando um quer virar à esquerda e o outro à direita. Hoje a gente começa do zero. Esse é o episódio número 1 do curso de política. Vamos entender o que política é de verdade. E por que dizer não me interesso por política é paradoxalmente uma das posições mais políticas que existem. Vamos voltar ao século IV antes de Cristo. Vamos falar um pouquinho de filosofia, vocês vão curtir. Aguentem um pouco. Vamos falar de Aristóteles, no livro A Política. Ele escreve uma frase que vai ecoar por milênios. Vamos nela, ó. O homem é, por natureza, um animal político. Em grego, zoom politikon. Mas o que ele quis dizer com isso? Ora, não era um elogio nem uma acusação, era uma descrição. Para Aristóteles, a polis, a tal cidade-estado grega, não era um artifício, uma invenção conveniente. Era o ambiente natural do ser humano. Assim como o peixe vive na água, a abelha vive na colmeia, o ser humano ele precisa se realizar plenamente na comunidade política. Aristóteles ia muito além. Ora, quem vivia fora da polis era, segundo ele, ou uma besta incapaz de relação social, ou um Deus que não precisa de ninguém. Todo mundo no meio, ou seja, todo mundo que reconhecemos como ser humano, depende da vida em comum para se desenvolver. A palavra política, aliás, vem exatamente da polis. Não é coincidência. A política não nasceu nos palácios, nasceu na praça, no espaço onde cidadãos livres se reuniam para decidir coletivamente sobre a vida que compartilhavam. Agora, vamos dar um salto de 23 séculos. Estamos nos dias de hoje. E pensem que estamos numa reunião de condomínio. Condomínio pode ser um condomínio fechado de classe média no Brasil, só para vocês entenderem. Você tem uma assembleia de condomínio que vai decidir se instala câmeras no corredor dos fundos, se o salão de festas vai cobrar taxa para não moradores, ou se o porteiro pode ou não recusar a entrega de aplicativo. Pode ser banal, mas é política, gente. Em escala micro, é exatamente o mesmo problema de Aristóteles. Ou seja, pessoas com interesses diferentes precisando de uma decisão coletiva que todos vão ter que respeitar, inclusive quem votou contra. E agora retornamos um pouquinho para o século XX e vamos buscar uma das pensadoras mais importantes da filosofia política contemporânea, Hannah Arendt. No livro A Condição Humana, Arendt faz uma distinção que muda tudo. Ela separa 3 tipos de atividade humana: trabalho, a obra e a ação. E a ação, só a ação, é genuinamente política. É a capacidade de começar algo novo, de agir no mundo em conjunto com os outros, de aparecer diante dos seus iguais e falar. Para Arendt, a política não é sobre administração nem sobre eficiência.
é sobre o espaço público, aquele espaço onde seres humanos diferentes, vamos prestar atenção nessa palavra, seres humanos que pensam diferente, tá? Esses aparecem um para os outros, falam, discordam e tomam decisões que afetam o destino comum. E aqui tem uma virada importante. Arendt dizia que a política só existe onde há pluralidade, ou seja, onde há discordância, ou seja, há múltiplas formas de pensar. Olha que sensacional! Agora pensem, onde todo mundo pensa igual, onde não há discordância possível, onde a unanimidade é imposta, isso não é política, é exatamente o contrário dela. O totalitarismo para ela não era uma forma extrema de política, era a destruição da política, porque ele eliminava exatamente o espaço onde seres diferentes podiam aparecer e discordar. Agora vamos para um terceiro pensador que precisamos visitar, que é Max Weber. Foi um sociólogo alemão do início do século XX que dá uma definição muito mais crua e mais dura da política. Para Weber, o Estado moderno é a instituição que detém o monopólio do uso legítimo da força dentro de um território. E a política é, em essência, a disputa pelo controle desse monopólio. Isso parece meio frio, não é? E exatamente de propósito. Weber queria remover a ingenuidade na análise política. Política envolve poder. Eu vou repetir. Política envolve poder. E poder, em última instância, é a capacidade de impor vontade mesmo contra resistências. A questão não é se o Estado usa força. A questão é se essa força é considerada legítima pela população. Pense assim, quando um policial te aborda e pede documentos, você para. Não porque ele seja fisicamente mais forte do que você. Talvez não seja. Você para porque ele representa uma autoridade que você, em algum nível, reconhece como legítima. Isso é poder político funcionando. Então, temos três recortes complementares. Aristóteles, com sua política como condição natural da vida em comum. Arendt, onde a política é um espaço de liberdade e de pluralidade. E o Weber, né, onde fala que a política é uma disputa e gestão de poder legítimo. Nenhum desses três pensadores diria que política é sujeira. Eles diriam que política é inevitável e que tentar escapar dela é uma ilusão bastante perigosa. Agora chegamos ao nó. Porque se todo mundo concorda que política existe e é necessária, os filósofos discordam ferozmente sobre por que ela existe e o que ela deve fazer. E agora chamamos Thomas Hobbes para a conversa. Ele viveu no século XVII, numa Inglaterra em guerra civil, num contexto de caos, violência e incerteza absoluta. Em 1651, ele publica o livro O Leviatã, e a premissa era sombria. Vamos lá. Sem governo, sem Estado, a vida humana seria, segundo palavras dele, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Para Hobbes, os seres humanos são movidos por apetites e medos. Na ausência de uma autoridade central, cada um age em benefício próprio, desconfiando do vizinho, acumulando o máximo que pode. O resultado é uma guerra de todos contra todos. A política, e especialmente o Estado soberano e forte, existe para salvar os seres humanos de si mesmos. Repare o que isso implica. Segundo Hobbes, você para no semáforo porque tem medo. Do quê? Da multa, do acidente, da punição. A obediência é calculada, instrumental. Tire o medo e a norma desmorona. 100 anos depois disso, Jean-Jacques Rousseau, ele discorda absolutamente de tudo. Para Rousseau, o ser humano em estado natural ele é bom, bondoso, livre e em harmonia com os outros. O problema não é a natureza humana, mas sim a sociedade. Foi a propriedade privada, a desigualdade, a competição que corromperam o ser humano e criaram a necessidade de dominação. Para Rousseau, a política legítima não é a que nos controla, é a que nos liberta coletivamente. O
Contrato social, aquela ideia de que o povo se governa a si mesmo através da vontade geral, é o único fundamento aceitável de autoridade política. Você para no semáforo, na visão de Rousseau, não por medo, mas porque você faz parte de uma comunidade que decidiu coletivamente que parar no vermelho é o que mantém todos vivos, inclusive você. É uma obrigação que você mesmo criou ao participar da vida política. Repare, essa não é uma disputa acadêmica, é uma disputa que organiza toda a política prática ainda hoje. Quem acredita, por exemplo, com Hobbes, que os seres humanos são naturalmente egoístas, tende a defender um Estado forte, leis rígidas, punições severas. As pessoas precisam ser controladas. Agora, quem acredita em Rousseau, que a bondade é natural e a desigualdade ela é construída, né, tende a defender reformas estruturais, redistribuição de poder, participação política. As instituições é que precisam mudar. Não estou dizendo quem está certo, estou dizendo que essa tensão organiza boa parte dos debates que você vê no noticiário, no plenário e nas redes sociais. E que saber de onde cada argumento vem te dá uma vantagem enorme para não ser manipulado por nenhum lado. Tem ainda uma terceira posição, mais recente, que complica o quadro de forma interessante. Nós vamos para uma filósofa política chamada Chantal Mouffe, uma contemporânea nossa, que argumenta que o conflito não é um defeito da política, é a essência dela. Para Mouffe, tentar eliminar o conflito, buscar aquele consenso total, harmonia perfeita, todos juntos, é muito perigoso. Porque o conflito ele não some, ele apenas se desloca para fora das instituições. E aí fica muito mais violento. A democracia saudável, ela diria, não é a que elimina o antagonismo, é a que transforma inimigos em adversários. Esse é o segredo, tá? Pessoas que discordam profundamente, mas que aceitam as regras do jogo. O problema não é que brasileiros discordam sobre política. O problema é quando essa discordância deixa de ser gerida pelas instituições e acaba virando um ódio pessoal, um ódio que desumaniza o outro. Esse é um problema. Três posições sobre o mesmo semáforo. Três formas diferentes de entender por que a política existe. Nenhuma delas diz que política é sujeira. Perceberam? Então voltemos ao semáforo. Você para ou não por razões que envolvem medo, hábito, solidariedade, cálculo, identificação com a comunidade. Provavelmente uma mistura de tudo isso. E cada uma dessas razões reflete uma visão de mundo, uma teoria sobre o que nos une e o que nos obriga. Política não é opcional, nunca foi. Mesmo quem diz não me interesso por política, está tomando uma decisão política, a de não participar das decisões que outros vão tomar por você. É uma posição, tem consequências. No Brasil, essa questão é especialmente urgente. A Constituição de 88, a tal Constituição Cidadã, como Ulisses Guimarães chamou no dia da promulgação, foi um ato político monumental. Construída por representantes eleitos num país que saía de 21 anos de ditadura militar. Ela não caiu do céu, foi disputada, negociada, barganhada. É política cristalizada em papel. E cada vez que alguém diz a Constituição garante isso, ou esse direito está previsto ali, esse alguém está usando um produto da política. Saúde pública, educação, liberdade de imprensa, mandato presidencial de 4 anos. Tudo isso foi decidido por pessoas em processo político, com conflito, com pressão, com interesse em jogo. Isso não torna a Constituição perfeita. Ela pode ser emendada com emendas, né, constitucionais. Pode ser melhorada e também pode ser descumprida. Mas só pode ser defendida, na minha opinião, e aperfeiçoada por cidadãos que entendem o que ela é, ou seja, um pacto político em permanente disputa. Recapitulando esses três últimos, para Hobbes, política é o antídoto contra o caos. Para Rousseau, é a expressão da verdade coletiva. Para Mouffe, é o campo onde gerenciamos, sem eliminar, o conflito inevitável entre nós.
Portanto, eu apresentei 6 pensadores, 6 definições, nenhuma errada por completo, nenhuma certa por completo. E é exatamente essa tensão que mantém a filosofia política viva há 25 séculos. Nos próximos episódios desta temporada, vamos afinar um pouquinho esse vocabulário. Vamos falar sobre poder, autoridade e força. 3 coisas que confundimos o tempo todo. Vamos entender de onde veio o Estado e por que Hobbes, Locke e Rousseau responderam essa pergunta de formas tão diferentes. Vamos desmontar o conceito de ideologia e entender por que esquerda e direita ainda importam hoje. Mas antes de tudo isso, a pergunta para os comentários. Você acha que política é inevitável? Ou acredita que seja possível uma vida em comum sem ela? O que organizaria a convivência humana no lugar da política? O que vocês acham? Para mim, não tem uma resposta muito certa. Tem posições, argumentos e consequências. E é exatamente sobre isso que este canal existe para conversar. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, dá um toquinho lá no sininho, faça um comentário, isso ajuda muito a impulsionar o vídeo para outras pessoas. A série terá 19 episódios, do mais básico ao mais urgente. Compartilhe com alguém que acha que política é coisa de político. É legal as pessoas começarem a tentar pelo menos pensar um pouquinho. Pode ser que este vídeo mude um pouquinho a ideia dessa pessoa. Para aprofundar o que vimos hoje, recomendo o livro A Política de Aristóteles. É um início muito interessante que vocês vão curtir. Um grande abraço e vejo-os em breve.